Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ontem saiu a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro estaria promovendo uma mini-reforma ministerial. O presidente Jair Bolsonaro está pensando em tirar ali o Onyx Lorenzoni da Casa Civil, está recriando o Ministério do Trabalho, com o nome de emprego, né? E está trazendo para a Casa Civil o senador do Partido Progressista, do PP, o Ciro Nogueira. Então a imprensa já divulga lá, a Folha de São Paulo já coloca lá o seguinte título na matéria. Fragilizado, Bolsonaro prepara mudanças no governo para ceder mais poder ao Centrão. Bom, eles colocaram esse nome de Centrão para dar aquele ar de coisa ruim aos políticos do centro, mas o fato é que nós temos ali 513 deputados e 81 senadores que compõem ali o Congresso Nacional, e esses parlamentares, esses 594 parlamentares, eles são eleitos democraticamente pelo povo. Infelizmente, é o que nós temos. Nós temos ali gente como Renan Calheiros no Congresso, nós temos Humberto Costa, nós temos Gleisi Hoffmann, nós temos Randolfo Rodrigues, nós temos Omar Aziz, nós temos vários parlamentares ali que são enrolados com a justiça, digamos assim, e que têm ali seus codinomes em lista de propina. Então, e o Ciro Nogueira não é muito diferente disso. Todos nós sabemos que o Ciro Nogueira é aquela figurinha também carimbada quando se fala em corrupção. Mas um presidente da República, para que ele possa governar, ele tem que ter aquela chamada governabilidade, ele precisa então de um Congresso, porque sem o Congresso nada é aprovado e o governo simplesmente não governa. E o governo pode inclusive terminar caindo, terminar sofrendo inclusive um impeachment, mesmo sem ter cometido nenhum crime, como é o caso do presidente. Apesar da CPI, lá do Omar Aziz, do Renan Calheiros e Companhia Limitada, estarem tentando procurar um crime para imputar ao presidente, nada existe de crimes que o presidente tenha cometido. Então eles ficam ali tentando colocar nas costas do presidente as mortes que nós tivemos pelo vírus chinês, mas corrupção, nós não temos nenhum ato de corrupção. Vamos ver agora o que diz aqui a CNN. A CNN nos diz aqui o seguinte: Bolsonaro confirma Ciro Nogueira na Casa Civil e Onyx Lorenzoni em Emprego e Previdência. Emprego e Previdência será o novo nome do Ministério do Trabalho, que está sendo recriado, né, porque tinha sido extinto. E agora vem com esse nome, porque na verdade o que nós precisamos, que o Brasil precisa, é de geração de emprego. Então, quando você quer saber, eu sempre digo aqui, você quer saber se algo está sendo bom ou ruim para o Brasil, procure saber o que a esquerda, o que a extrema esquerda está falando. Essa mini-reforma ministerial causou um alvoroço, tanto na imprensa quanto na oposição. E a extrema-esquerda está criticando e muito o presidente Jair Bolsonaro por estar, então, nomeando aí o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, para a Casa Civil, dizendo que, como diz aqui, ó, o Poder 360, vou colocar aqui para vocês, políticos reagem à reforma ministerial de Bolsonaro. Governistas elogiam as mudanças. A oposição, por outro lado, critica as escolhas do presidente. Bom, como eu disse para vocês, se a esquerda está criticando, é porque é bom para o Brasil. O presidente precisa governar, ele precisa ter governabilidade. E como eu disse para vocês, é o que nós temos. O presidente não tem como governar se ele não tiver com a maioria ali para aprovar os projetos na Câmara e no Senado. Então, o presidente está fazendo esta jogada, ali, na verdade, é um jogo de xadrez, né? Cada um ali mexe uma peça e o presidente agora mexeu uma peça importantíssima
Ele trouxe ali o senador Ciro Nogueira, como eu disse aqui, não é nenhuma flor que se cheire, não é. O Ciro Nogueira não é um exemplo de honestidade. A diferença entre você nomear o Ciro Nogueira no governo Jair Bolsonaro e você ter, por exemplo, o Antônio Palocci lá no governo Lula, é que lá eles roubaram isso tudo com a concordância do presidente da República, que inclusive participou da roubalheira. Aqui no governo Bolsonaro, nós não temos ainda nenhum ato de corrupção. E se o Ciro Nogueira entrar lá na Casa Civil e cometer qualquer ato de corrupção, que ele seja julgado, condenado, punido, preso, se for o caso. E não fazer como o Lula fez com o Palocci e com o Zé Dirceu, com o Buchiquem e com tantos outros que ali estavam, montou aquela verdadeira quadrilha para nos roubar. Então eu concordo até quando eu vejo as pessoas que apoiam o presidente criticando. Eu mesmo sou um crítico, sei que o Ciro Nogueira não é flor que se cheire, eu sei que ele não é um exemplo, um poço de honestidade, mas eu sei também que o governo precisa ter governabilidade, que ele precisa aprovar os projetos importantes para o país e que se o Ciro Nogueira, como eu disse, aprontar alguma, que ele seja punido. Agora, o que eu não concordo é ver o pessoal da extrema esquerda criticando o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira apoiou o Haddad para presidente. Será que lá o Ciro Nogueira já era bandido? Ou lá ele era um santo e virou bandido agora depois que o presidente Jair Bolsonaro está convidando ele para assumir a Casa Civil? Não, o Ciro Nogueira naquela época ele já tinha sua fichinha bem sujinha. Mas o pessoal do PT estava de braços dados com ele lá na campanha para o Haddad presidente. Então, naquela época, a esquerdalha toda gostava. Como estão gostando hoje do Renan Calheiros, né? Eles adoram um bandido, e aí quando vê um indivíduo como o Ciro Nogueira, que não é nenhum exemplo a ser seguido, entrando, assumindo um cargo no governo para que o governo tenha certa governabilidade, vem essa esquerdalha criticando, como a imprensa disse, eu mostrei para vocês agora há pouco aí, dizendo que o governo não foi eleito para isso. Sim, o governo ele foi eleito para governar com as pessoas honestas, mas infelizmente, o povo, o povo, ainda elegemos muita gente ruim. Espero que em 2022 nós consigamos reeleger o presidente Jair Bolsonaro e possamos principalmente eleger parlamentares com melhor qualidade do que os que nós temos hoje. Porque enquanto nós tivermos ali Coxa, Amante, Drácula, Montanha, Polo e etc., como se fosse uma relação de nomes de bandidos do PCC, nós não teremos, então, um Brasil melhor. Nós só teremos um Brasil melhor quando nós olharmos para o nosso Congresso Nacional e nós vermos parlamentares ali que não tenham codinomes em lista de propinas. E nós vermos ali um presidente que, quando faz reuniões privadas, que vazam essas reuniões, como fez o Celso de Mello, mostra que o presidente, sim, está preocupado com o futuro do nosso país. Então, meus amigos, por hoje era isso. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal, me dê essa força e que nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.